Olá pessoal, meu nome é doutora Yara, eu sou gastropediatra e hoje nós vamos para mais um episódio de Meu Filho Não Come, doutora. E hoje nós vamos falar sobre a questão de beliscar, ficar comendo uma coisinha e outra entre as refeições. Se seu filho faz isso em casa, você vai assistir esse episódio para tentar melhorar essa questão de estar beliscando e pode ser que ajude bastante no apetite do seu filho. Solta a vinheta. Bom, muitas crianças, quando eu vou conversar com os pais a respeito de alimentação, né, para falar um pouco sobre a doença que a criança tem, né, se a criança tem algum problema ali no consultório, a gente sempre pergunta como é a alimentação dessa criança, né? Muitas vezes, quando eu interrogo sobre o dia todo da criança, geralmente os pais não contam esses detalhes, esses pequenos detalhes que a criança fica beliscando entre as refeições. Então, primeiro eu faço aquela pergunta, né, a respeito do recordatório alimentar. Eu pergunto o que come no café, no almoço, no lanche, no jantar. E aí eles contam, né, o que a criança come. E aí eu pergunto, ele não come nada entre as refeições? E aí é que eles vão me dizer que as crianças beliscam fora do horário, ou seja, tem criança que ela come toda hora, vai lá, come um pouquinho de alguma coisa antes das refeições, né? E quando não é a criança que fica beliscando as coisas, existem os pais que começam a fazer isso, começam a dar coisas fora do horário que a criança habitualmente deveria comer, numa tentativa de aumentar a ingestão da criança, né? Então, assim, ele não comeu tão bem no almoço, então eu vou dar alguma coisa logo depois para tentar compensar esse almoço que não foi na quantidade adequada. Ou então, essas crianças, antes do almoço também, a criança 10 horas, 11 horas, a mãe oferece algum alimento para a criança. E aí, nesse caso, esse hábito de comer fora do horário, ele foi introduzido ali pelos pais por uma questão assim de se sentir confortável que a criança tá comendo alguma coisa, porque ela percebe que nas principais refeições a criança não come tão bem. Bom, o que nós devemos saber? Que quando tem essa queixa, né, quando acontece isso da criança ficar beliscando fora do horário, seja porque ela realmente vai pegar as coisas, porque está de fácil acesso, ou seja porque os pais oferecem por medo da criança ficar sem se alimentar, a queixa que vem pra gente é essa, que meu filho não come nada. Então passa a ser uma queixa que pode ser um pouco equivocada pelo fato de que nesse período aqui não é considerado comida. Então, os pais dão isso aqui, não considera comida, e a comida, a refeição principal, que é aquela que os pais gostariam que ele comesse, ele come em pequena quantidade porque tá cheio, né? Então a criança, ela não come porque tá cheia. Então você atrapalha quando você dá esses alimentos fora do horário. Então, não que ele não coma nada, às vezes eu esteja atrapalhando o seu apetite porque eu estou dando coisas fora do horário, né? Então, quais seriam os dados ali a se considerar quando a gente fala dessa questão de beliscar, né, fora de hora? Que horas que as crianças dormem, né? Às vezes, dependendo do sono, você atrapalha um pouco também, né? Então, as crianças às vezes podem acordar num horário mais tarde e nesse momento fazer uma refeição um pouco calórica e fazer com que a criança fique muito cheia, né? E aí acaba por atrapalhar, por exemplo, o almoço. Então, a criança acorda próximo de 9 horas, aí nessa hora ela toma um café e logo depois ela come alguma coisa, perto de meio-dia. Então, o intervalo de 9 até meio-dia é um intervalo de 3 horas. Então, realmente, essa refeição, entre o café da manhã e o almoço, não se deve ter uma refeição tão calórica. E o que é muito comum a gente observar crianças que, por exemplo, fazem uso de mingau.
Então, o mingau, que às vezes é acrescido de leite, né? Ele é muito calórico, né? Então, alimentos tipo leite, eles apresentam uma gordura e que por isso faz com que fique mais difícil esvaziar o estômago, dando uma sensação de saciedade por um tempo maior. Então, quando a criança toma uma mamadeira, por exemplo, de 300 ml, que tem criança que às vezes toma isso tudo, fica muito cheia, ela não vai realmente conseguir se alimentar na hora do almoço. Então, os tipos de alimento vão influenciar. Então, tem determinados alimentos que são mais gordurosos, que vão dar uma sensação de saciedade por um maior tempo. Além disso, eles demoram mais para esvaziar, para sair do estômago. Então, determinados alimentos vão fazer com que a criança então se sinta mais cheia e acabe atrapalhando a sua próxima refeição, né? Então, por isso, deve-se ter um equilíbrio do que é oferecido para a criança, respeitando sempre os horários de oferecer esses alimentos. Outra coisa que faz as crianças terem problemas aí para aceitação e se sentir cheia também é a questão da mastigação. Então, quando a criança não mastiga bem, ela se sente também mais cheia, porque o alimento vai demorar um pouco mais a ser processado para que a criança se sinta, consiga esvaziar ali aquele conteúdo que está no estômago dela. Então, essa questão dos alimentos, determinados alimentos sendo dados em algum horário vai acabar por atrapalhar a ingestão das refeições principais. Um exemplo prático para vocês entenderem. Por exemplo, se vocês no sábado, quando comem uma feijoada, por exemplo, demora para esvaziar, porque essa feijoada ela é mais calórica e é rica em gordura. Então é a mesma coisa. Se eu der um alimento fora de hora para a criança, determinados alimentos, eu também vou ter prejuízo para aceitar a próxima refeição, certo? Tem crianças que acordam pela manhã, né, umas 7h30, 8 horas, tomam seu café e quando dá mais ou menos às 10h30, 11 horas, é oferecido outra refeição para ela, né? Então, nesse momento, 10h30, 11 horas, essa refeição, a depender do que for dado, ela pode ser algo muito calórico, né? Pode atrapalhar a refeição principal. Então, deve-se estabelecer horários das refeições, fazer um café da manhã que seja completo, porque outra queixa que acontece é que quando esse café da manhã não é feito de uma maneira correta, a criança sente fome logo em seguida, né? E aí acaba por comer outro alimento num horário que não seria adequado. Então, essa refeição que é feita pela manhã deve ser uma refeição completa para que chegue na hora do almoço, né, com a fome necessária para comer. Então, a única coisa que vai ser liberado para essas crianças entre as refeições é água, bastante água. A água pode tomar à vontade, mas as outras comidas não pode. Então, tomar café, almoçar, lanchar, jantar, para que quando a criança for para a refeição, ela de fato tenha um apetite para que consiga comer. Então, beliscar fora do horário, não pode. Nem a criança ser incentivada a isso, né? E se isso estiver sendo feito, tentar corrigir. Quando a gente tem crianças que às vezes reclamam, o almoço seria meio-dia, né? E elas já reclamam de fome, tipo 11 horas, 11h30. Esse almoço ele pode ser um pouco antecipado dentro desse período, né? Ou então, a depender do horário, pode tentar distrair a criança, fazer algumas atividades até chegar no horário da refeição principal.